Ele conseguiu ser eleito depois de enganar toda uma nação. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Jorge Santos, de 34 anos, é um filho de brasileiros que foi eleito deputado republicano nos Estados Unidos. Ele tem se tornado um dos assuntos em alta na mídia brasileira e norte-americana. O motivo é porque ele teria cometido diversos crimes, tanto enquanto morava no Brasil como nos Estados Unidos. Diversos comentaristas do caso dizem que Jorge é um mentiroso patológico, porém outros afirmam que se trata apenas de uma pessoa com mau caráter. Tudo começou quando descobriram que Jorge havia mentido sobre seu currículo. Jorge tinha colocado no currículo que havia estudado em uma universidade conceituada dos Estados Unidos, além de também ter trabalhado em bancos importantes no país, porém tudo isso não passava de mentiras do deputado. Segundo a biografia do próprio Jorge, ele teria cursado Finanças e Economia na Universidade de Nova York, o que não é verdadeiro. Nos registros da universidade não consta o nome do deputado, assim como os bancos em que ele afirmou ter trabalhado também não tinham registro de nenhum funcionário com o nome dele. Ele foi eleito demonstrando apoio ao ex-presidente Donald Trump, que inclusive tinha uma espécie de amizade com Jeffrey Epstein. E se você não sabe quem é, veja o nosso vídeo sobre a Ilha da Pedofilia. Enfim, Jorge foi eleito com promessas de combater o crime e diminuir a inflação. A eleição de Santos ajudou o Partido Republicano a retomar o controle da Câmara dos Representantes. O partido do ex-presidente Trump tem agora ligeira maioria sobre o Partido Democrata, do atual presidente Biden, o que pode representar um desafio para seu mandato. Porém, depois dessas informações virem à tona, vários democratas e até alguns republicanos, ou seja, membros do mesmo partido de Santos, exigiram que o líder republicano da Câmara dos Representantes convocasse uma reunião para expulsar Jorge Santos, caso ele não renuncie. Santos, quando questionado sobre as mentiras que inventou, admitiu que mentiu sobre partes de seu currículo e disse que não havia cometido nenhum crime na jurisdição dos Estados Unidos ou em qualquer outra e que, portanto, iria servir ao Congresso. Porém, Santos já foi acusado de estelionato pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Inclusive, o processo foi suspenso porque Santos havia sumido e não se tinha informações sobre o endereço dele para a citação do réu. Depois das notícias recentes, o Ministério Público do Rio de Janeiro quer reabrir o processo, já que agora, com Santos assumindo o cargo público nos Estados Unidos, há como saber seu endereço exato. De acordo com o processo de 2008, Santos teria furtado um talão de cheques que usou para fazer compras em Niterói, mas os cheques, que somavam o valor de R$ 2.144, eram sem fundo, o que deixou o vendedor com um grande prejuízo. Santos afirma que isso nunca aconteceu. Porém, o vendedor já deu uma entrevista recente e afirmou novamente que era de fato Santos. Os cheques pertenciam a um idoso que a mãe de Santos tomava conta. Ele falsificou a assinatura do idoso para realizar as compras fraudulentas. Santos também havia confessado o crime na delegacia, porém depois de fugir e não ser localizado para citação no processo, a ação acabou sendo suspensa. Um ex-colega de quarto de Jorge disse que o deputado tinha delírios de grandeza durante o tempo em que moravam juntos em Nova York. Inclusive, o colega até chegou a citar que finalmente a verdade veio à tona. Santos também havia criado uma campanha para arrecadar fundos para salvar um cachorro de um homem que na época era sem teto. Na época, ele dizia que seu nome era Anthony. Assim, conseguiu arrecadar $3.000, porém acabou fugindo com o dinheiro. E sim, ele também era muito conhecido como Anthony, e tem até um vídeo recente dele se identificando como Anthony DeVolder. E há vários relatos de pessoas que o conheciam por esse nome e não por Jorge Santos. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. O cachorro que iria ser supostamente salvo tinha um tumor e fazia companhia ao seu dono, de quem muito gostava, porém acabou falecendo anos depois de Santos fugir com o dinheiro que seria usado para salvar o animal.
Santos também já chegou a afirmar que seus avós haviam escapado do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, mas descobriram que essa também era mais uma de suas mentiras. Inclusive, ele chegou até a ser questionado pela coalizão republicana judaica. Santos também postou em uma de suas redes sociais que o episódio do dia 11 de setembro teria custado a vida de sua mãe. Porém, isso também não é verdade. A mãe dele não estava em solo americano naquela época. Ela havia deixado os Estados Unidos em 1999 e só retornou em 2003. Inclusive, ela morreu 15 anos depois do 11 de setembro, em decorrência de um câncer. Isso foi descoberto depois de analisarem os documentos oficiais de imigração dos Estados Unidos e se darem conta de que a mãe dele na época não estava em solo norte-americano. O deputado é assumidamente homossexual e já participou de uma parada gay vestido de drag queen. Há fotos dele vestido de drag e há relatos da costureira da roupa que ele estava vestindo e também de outras drags. Santos aparece em um vídeo, inclusive, dançando em cima de um trio elétrico com outra drag queen. Porém, inicialmente ele negou e depois admitiu que de fato era ele, mas rejeitou ser chamado de drag queen. Santos era chamado de Kitara Ravache em tais ocasiões. Apesar de ser gay, Santos é defensor de pautas anti-LGBT. Além disso, ele também omitiu o fato de ter se casado com uma mulher e ter se divorciado semanas antes do início de sua campanha. Ainda quando era casado, Santos já namorava outro homem que, inclusive depois dos fatos recentes, afirmou que é difícil ele renunciar mesmo com tantas descobertas devido ao seu ego. Além disso, o rapaz afirmou que só soube que Santos era casado quando havia se mudado para a casa dele. De acordo com os registros, Santos foi casado de 2012 a 2019. Santos também afirmou que ele e sua família tinham 13 propriedades, o que também foi mais uma de suas mentiras, e agora ele admitiu não ter nenhuma propriedade. Santos afirmou durante sua campanha que 4 de seus funcionários foram mortos quando um atirador abriu fogo numa boate gay em Orlando, na Flórida, em 2016, mas não há evidências de ligações de nenhum dos mortos com o comitê de campanha de Santos. Posteriormente, Santos afirmou que as 4 pessoas estavam em processo de contratação. Santos afirmou que fundou uma ONG e afirmou também ter resgatado mais de 2.400 cães e 280 gatos. Porém, não há nenhum documento oficial do fisco americano que aponte para a existência dessa instituição. Santos alega agora que apenas ajudou a encontrar lares adotivos para os animais. Porém, disso tudo, a mais macabra de suas mentiras foi quando ele fez uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para pagar o funeral da própria mãe, Fátima DeVolder. No total, os amigos da família conseguiram todo o valor, que era por volta de $6.000, mas uma pessoa que pediu para não ser identificada afirmou que o pagamento para a funerária não foi feito. Embora a cassação seja prevista na Constituição norte-americana, é muito rara. Até hoje, apenas 5 deputados foram expulsos. A cassação exige voto favorável de 2/3 dos congressistas. Mesmo entre republicanos, já há quem considere a presença de Santos um fardo para o partido. Pelo menos 7 parlamentares republicanos pediram sua destituição. Apesar de ter mentido sobre várias áreas de sua vida, Santos afirmou que apenas enfeitou seu currículo um pouco e disse aos seus eleitores que isso não o impedirá de ser membro efetivo do Congresso dos Estados Unidos. Houveram diversas manifestações pedindo a renúncia de Santos, sendo boa parte desse público composto por seus eleitores. Para quem se interessou pelo caso e quer saber mais sobre, recomendo vocês pesquisarem algumas entrevistas recentes que ele deu e algumas outras manchetes. Também recomendo os outros diversos casos aqui do canal.